Ok, meus irmãos? Boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com uma oração, então, ao Espírito Santo. Oração pela efusão do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, e renova em mim a chama do teu amor. Enche-me de fé, Senhor, e revela com tua luz todos os meus pecados e traumas. Liberta-me, Espírito Santo, e faz de mim uma nova criatura. Santifica o meu espírito e alma, renovando também todo o meu ser, emoções, mente, ouvidos, olhos, lábios e atos. Capacita-me, Senhor, a viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua profundidade. Santo Espírito, dá-me os teus dons para que eu possa melhor servir o reino de Deus, amando indistintamente todos os meus irmãos. Mas, acima de tudo, derrama o dom do louvor, para que em tudo e por tudo eu glorifique o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então vamos dar prosseguimento à nossa novena formativa. A gente está aqui, faz uma oração e a gente entra num tema, numa temática para a formação espiritual. O tema desse momento é a novena, né? Formativa do Espírito Santo. E hoje nós vamos refletir sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento da Igreja. Eu começo lendo para vocês um trechinho do que o nosso saudoso, nosso Papa São João Paulo II, né, escreveu para nós. Esse livrinho aqui que eu recomendo, o Espírito Santo, João Paulo II. O professor Felipe Aquino reuniu as 34 catequeses do Papa João Paulo II, né, São João Paulo II. Então, vamos voltar, então, já que é o Antigo Testamento, né, vamos meditar lá na criação do mundo. O Papa diz assim: uma primeira velada referência ao Espírito encontra-se desde as primeiras linhas da Bíblia, no hino a Deus Criador, como se abre o livro do Gênesis. O Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então a Bíblia já começa dizendo do Espírito de Deus que se movia sobre a superfície das águas. Para dizer Espírito, usa-se aqui a palavra hebraica ruá, que significa sopro, e pode designar tanto o vento como o respiro. Ao tomar consciência do poder criador do único Deus, graças à luz da revelação, Israel chegou a intuir que Deus criou o universo com a força da sua palavra. Unido a esta, emerge o papel do Espírito, cuja percepção é favorecida pela mesma analogia da linguagem que, por associação, vincula a palavra ao sopro dos lábios. E aí ele cita Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Pelo sopro, ruá, da sua boca, todos os seus exércitos. O Papa continua: este sopro vital e vivificante de Deus não está limitado ao instante inicial da criação, mas sustém em permanência e vivifica toda a criação, renovando-a continuamente. E aí ele cita o Salmo 104, versículo 30. Se lhes enviais o vosso Espírito, Senhor, voltam à vida e renovais a face da terra. Então olha que lindo que o Papa diz, meus irmãos, o Espírito Santo não só fez a criação, mas ele sustenta o universo. São Tomás de Aquino diz isso, né? Deus está presente na sua criação. Se Deus tirar os olhos um pouco de nós, o demônio nos destruiria. Tem um santo que diz isso. Então, meus irmãos,
O Senhor está presente na sua criação, o Senhor está presente em nós. Então, pulemos da criação do universo para a criação do homem. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 704, vai nos dizer o seguinte, a respeito da criação do homem e a relação com o Espírito Santo, né? O parágrafo 704, que diz assim, ele vai citar Santo Irineu de Leão, o Catecismo. Quanto ao homem, Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo, e imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Olha que profundidade é isso. Deus modelou com as próprias mãos. Aqui Santo Irineu diz que as mãos de Deus é o Espírito Santo e Jesus. E imprimiu na nossa carne a forma de Deus, de modo que fosse visível a forma divina. Mistérios, né, meus irmãos? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pense isso. Você foi criado à imagem e semelhança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem algo em nós agora. Tem algo em nós. Deus tem uma centelha de Deus em nós. Tem uma centelha do eterno em nós. Tem uma centelha do Deus vivo em nós. Continuando, a gente sabe da criação, Adão e Eva, Deus fez, e depois, né, toda a criação, multiplicai-vos e tal, o pecado original, eles se multiplicaram. E aí, o catecismo, eu vou pular para o 706, onde ele vai dizer de Abraão, onde Deus começa a reunir o seu povo. E diz assim o 706, contra toda esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nela serão abençoadas todas as nações da terra. Esta descendência será Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo reunirá os filhos de Deus dispersos. Então Deus começa lá em Abraão o plano dele de reunir o seu povo disperso. Olha que lindo vai dizer aqui, eu já mostrei para vocês esse livro, né? Que a gente começou nossa meditação com ele. O padre Antônio Roio Marim, ele diz o seguinte sobre Moisés, né? E aí vem Abraão, Moisés, e ele diz assim: às vezes há certos fenômenos de caráter especificamente religioso que se apresentam em dependência muito íntima do Ruá Yahvé. Tais são principalmente a arte dos obreiros do tabernáculo, né? Quando Deus manda a Moisés construir o tabernáculo e dá todas as instruções, a gente vê ali Deus falando, o Espírito Santo, né, orientando, dando orientação. O poder de governar ao povo recebido por Moisés e transmitido por ele aos anciãos, quando Moisés não tinha condições, Deus enviou o Espírito Santo lá, né, na tenda, e aí Deus encheu de Espírito Santo vários anciãos para ajudar Moisés a conduzir o povo, conduzir segundo a vontade de Deus. Também a Josué, né, o Senhor enviou o Espírito Santo a Josué para que continuasse a obra de Moisés. A força guerreira e o valor dos libertadores de Israel e, sobretudo, a inspiração profética. A gente sabe também que Deus enviou, né, o Espírito Santo aos juízes, né, dando força mesmo, humana, sobre-humana, né? Esta é recebida individual ou coletivamente, né, essa força do Espírito Santo, de um modo transitório ou permanente, com ou sem fenômenos exteriores, pelos chefes do povo e pelos anciãos, ou por indivíduos que não pertencem à hierarquia. Quer dizer, Deus, ele até enviou o Espírito Santo a um que estava fora do acampamento.
Então, meus irmãos, tá para nós aqui uma clara ação do Espírito Santo em toda a história do Antigo Testamento. O Papa João Paulo II vai falar da época dos juízes, né? Que a gente já ouviu falar da história de alguns juízes e dos reis. Como que Deus também agiu naquela época? Ele diz assim: no período dos juízes, Deus fazia descer seu espírito sobre homens débeis e transformava-os em guias carismáticos, investidos de energia divina. É o que aconteceu com Gedeão. Quem leu a história de Gedeão sabe como que Deus, né, agiu com Gedeão. Jefté e em particular com Sansão. Né? A gente sabe da história de Sansão, mas se você ler lá, é o Espírito Santo de Deus que deu essa graça a Sansão. O Espírito Santo de Deus, desde a mãe dele, que era estéril, e o Espírito Santo a faz fecunda e dá a ele esse poder, a Sansão. Com o advento da monarquia davídica, né? Com Saul, Davi e Salomão, esta força divina, que até então se manifestava de modo imprevisível e intermitente, alcança uma certa estabilidade. Isto é bem constatado na consagração régia de Davi, a propósito do qual a Escritura diz, abre aspas, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então aí o Espírito Santo como que toma Davi de forma permanente, para que lhe desse todos os atributos para ele fazer a vontade de Deus e governar o seu povo. Tanto é que no Novo Testamento Paulo vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Justamente porque o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Então, meus irmãos, o segredo para nós governarmos bem a nossa casa, a nossa família, para você que é profissional, você que é líder de pessoas, né? Governar as pessoas, governar os bens materiais, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, discernimento, ciência, inteligência, os dons que nós precisamos para bem viver, para bem fazer tudo que a gente precisa fazer, tanto no mundo temporal quanto no mundo espiritual. É o Espírito Santo, é o segredo. É o Espírito Santo que nos foi enviado para habitar em nós. E ele está aqui. Basta a gente invocar esse Espírito Santo, pedindo a ele força, sabedoria, inteligência, né, criatividade, para que nós possamos fazer aquilo que é necessário à nossa vida concreta de cada dia, a nossa vida de leigo, a nossa vida missionária, mas também as coisas materiais. Eu quero frisar isso. Também as coisas materiais. A providência que você precisa na sua casa. Esse momento agora difícil que nós estamos passando. É o Espírito Santo que vai nos dar o correto discernimento. Do que fazer, de como julgar, de como agir. Ok, meus irmãos? Assim como foi com o Antigo Testamento, com todos esses homens que enfrentaram dificuldades terríveis. Gedeão. As dificuldades que Gedeão enfrentou. Sansão defendendo seu povo. Então, meus irmãos, é exemplo para nós. Também os profetas. E aí veio os reis, e aí o Davi e Salomão, depois os filhos de Salomão fizeram a bagunça, dividiram o reino ficou totalmente dividido, infiel. Aí vieram os profetas denunciando a idolatria, os erros do povo, Elias, etc. E aí também Deus começou a agir agora, não mais naqueles reis que se dividiram totalmente, mas nos profetas. Ok? Tinha os falsos profetas e tinha os verdadeiros profetas. Tanto é que o povo de Deus não ouviu os profetas e foi enviado ao exílio por desobediência. E Deus agiu nesse tempo também. O Espírito Santo agiu nesse tempo. Olha o que diz o Papa João Paulo II na catequese dele. Durante e depois do exílio na Babilônia, toda a história de Israel é relida por um longo diálogo estabelecido por Deus com o povo eleito. E aí ele cita Zacarias 7,12, que diz assim: pelo seu espírito, pelo ministério dos profetas do passado. Aí o Papa continua. O profeta Ezequiel torna explícito o ligame entre o espírito e a profecia. Por exemplo, quando diz: então desceu sobre mim o Espírito de Deus e disse-me. Diz, assim fala Deus. 3 pontinhos. Ezequiel 11:5. Quer dizer, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que desce sobre Ezequiel e lhe dá as palavras corretas de anunciar, de denunciar aos reis, aos líderes religiosos, aos líderes políticos.
Então, meus irmãos, nós não somos chamados a sermos omissos em todos os campos. A religião, esse laicismo de separar a religião do Estado, isso não é querido por Deus. Deus transcende todas as coisas. Então nós temos que ser profetas. Deus nos unge para denunciar, para anunciar. E também tem que nos ouvir. Nós temos que anunciar a palavra de Deus em todas as instâncias. Tanto na igreja, mas não só no ambiente igreja. Também dentro das nossas famílias temos que ser profetas. Também no nosso ambiente profissional nós temos que ser cristãos autênticos, sem esconder. Não é ser o cristão agente secreto. Nós temos que ser quem somos, aonde nós estamos. Também no meio político. Nós devemos cobrar os líderes. E é isso que a Bíblia fala para a gente não só obedecer, como rezar pelos nossos líderes. E também a gente deve passar e evangelizá-los. E assim o prefeito, os vereadores, o governador, o presidente, todos precisamos sim cobrar do Estado que seja um Estado santo, para o bem do povo. O próprio Papa Francisco falou, né? A política é o meio mais sublime de caridade, é onde a gente mais pode fazer caridade. Então, meus irmãos, nesse momento, é também um momento de profecia. É também um momento de profecia. Não é momento de calar a boca, não é momento de ficar quieto, é momento de escutar o Senhor, claro. Não ficar desesperado, escutar o Senhor. E se Ele te mandar ficar calado, ok. Mas se Ele te inspirar, fala. Fala. Aí continua o Papa. Mas a perspectiva profética aponta sobretudo no futuro, o tempo privilegiado em que se cumprirão as promessas do sinal do Ruá divino. Isaías anuncia o nascimento de um descendente sobre o qual repousará o espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e do temor do Senhor. Então, meus irmãos, está claro para nós a ação do Espírito Santo nos profetas. Mas acima de tudo, meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos dá o sopro de santidade. Desde lá dos profetas, a intenção do Senhor sempre foi conduzir o seu povo à santidade, a cumprir a vontade do Senhor, e não a vontade humana, a vontade do Senhor. E aí, Antônio Rui Marim diz assim: em um terceiro grupo de textos do Antigo Testamento, o Ruá Yavé, né, o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus, se nos mostra como um sopro de santidade. No Miserere de Davi, que é o Salmo 50, né, na versão 50 na versão Vulgata, 51 na versão hebraica. No Miserere de Davi, aparece pela primeira vez a expressão Espírito Santo. Seus efeitos são firmeza, boa vontade, contrição e humildade, submissão à vontade de Deus e endireitamento do nosso caminhar, retidão, justiça e paz, conhecimento da vontade divina e dom de sabedoria. Os rebeldes, ao contrário, que forjam projetos ou estabelecem pactos sem esse espírito, acumulam pecados sobre pecados e entristecem ao Espírito Santo de Deus. E aqui, meus irmãos, preste atenção nesse finalzinho. Os rebeldes que forjam projetos ou estabelecem pactos sem esse Espírito, acumulam pecados sobre pecados e entristecem o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, a consagrar a Deus toda a nossa vida. Consagrar a Deus tudo, tudo. O que você tem? Sua família, o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus bens, tudo consagrar. Tudo. Assim fazia o povo antigo, consagrava tudo e entregava as primícias, devolvia as primícias, né, o dízimo. Mas consagrava tudo, mas você pegava a primícia e devolvia ao templo. Então, nós não podemos ser esses rebeldes. Os nossos projetos, os nossos pactos, os nossos planos precisam ser colocados diante de Deus. Precisa pedir a Deus para abençoar. Não custa nada, meus irmãos. Não nos custa nada. Ao contrário. Muito pelo contrário. Então, e aí termina, né, o Antigo Testamento anunciando o Messias. O Antigo Testamento termina falando
do Senhor Jesus. Finalmente, esse Ruá Yahvé se nos apresenta como um fenômeno essencialmente messiânico. Primeiro, porque o Messias será possuído sem limites pelo Espírito de Deus. E ademais, porque na época do Messias se produzirá uma intensa efusão do Espírito de Javé. Então aí, o Antigo Testamento finaliza de forma, uma obra-prima, falando das profecias do derramar do Espírito Santo. Eu vou ler alguns trechinhos para vocês aqui. Vocês me perdoem eu estar, às vezes, lendo um pouco mais, mas eu tento ler de forma bem narrativa, e essa ideia aqui é uma formação mesmo. Então, trazer um conteúdo sólido, ok, para vocês. No Isaías 44, versículo de 1 a 4, diz assim: Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o solo sequioso, falarei correr sobre a terra árida, derramarei meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre teus rebentos. Crescerão como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Meus irmãos, 700 anos antes de Cristo, o Senhor falou isso aqui. No livro de Ezequiel, o Senhor foi mais explícito ainda. Ezequiel, capítulo 11, versículo de 16 a 20, diz assim: Diz-lhes então, eis o que diz o Senhor Javé, eu os tenho lançado para longe entre as nações e os dispersei em diversos países, e lhes tenho sido por pouco tempo um santuário nos países para onde foram. Por isso lhes digo, eis o que diz o Senhor Javé, eu vos reunirei dentre as nações e vos recolherei dos países onde vos achais dispersos, para vos fazer retornar à terra de Israel. Quando houverem reentrado e extirpado os ídolos e os objetos abomináveis, eu lhes darei um só coração. Olha, meus irmãos, isso aqui Deus está falando após o exílio. O povo disperso. Eu lhes darei um só coração. E os animarei com um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra, para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. Olha que lindo isso. E isso no capítulo 11. No capítulo 36, o Senhor reafirma a mesma coisa de forma mais forte ainda. Versículo 25. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito. Olha só o que Deus fala. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, envia teu Espírito Santo sobre nós. Envia, Senhor. Envia teu Espírito Santo. E meus irmãos, mais explicitamente ainda, o livro de Joel, né? Que foi até citado por Pedro lá nos Atos. Joel 3 diz assim: Depois disso acontecerá que derramarei, olha só, o livro de Joel, mais ou menos no ano 400 antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo. Ele dizia assim: Depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Glória a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.
E para finalizar, Zacarias. Zacarias também tem uma profecia bem importante que Jesus vai retomar, que Jesus retoma lá no Evangelho. Zacarias diz assim, Zacarias 12, versículo 10. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que traspassaram, como se fosse um filho único. Chorá-lo-ão amargamente, como se chora um primogênito. Olha, profecia messiânica. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram. Quem foi transpassado? Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que profecia maravilhosa, meus irmãos. A terra inteira celebrará esse luto, família por família. É o que a gente faz na Semana Santa. Olha que lindo isso. Deus suscitará esse Espírito Santo de boa vontade. O capítulo 13, versículo 1 diz assim: naquele dia jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e as suas impurezas. E no 14:8 diz assim: naquele dia jorrará água corrente em Jerusalém, metade para o mar nascente e metade para o mar do poente. Esse texto foi citado por Jesus. Olha só, na festa das tendas, se eu não me engano, Jesus citou esse versículo. E olha que lindo! Nós vamos terminar com isso aqui. Jesus diz assim: no último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha que lindo, meus irmãos, olha que lindo. Quem crê em mim, do seu interior manarão rios, rios, rios de água viva. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, profetizado pelos profetas. Meus irmãos, Deus não faz nada à toa. O nosso Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. Que maravilha contemplar isso tudo, a ação de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus nos formando. Deus está além do tempo e da história. Deus é o Senhor de tudo, né? Como diz lá a Bíblia, né? Para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. O Senhor é o Senhor da história. O Senhor, desde lá do Gênesis, Ele é o Senhor do tempo. Ele já pensou em mim e você. Jesus, ao morrer na cruz, o Pai, o Espírito Santo, pensou em toda a humanidade. São Paulo fala, Jesus morreu por Adão e até o último homem que vier sobre a terra. Está no meio aí eu e você, meu irmão, minha irmã. O Senhor olha por nós. Eu gostaria de terminar essa meditação. Feche os teus olhos, se você puder, e medite sobre isso. Um Deus, o Senhor da história, Ele preparou tudo isso para nós. Ele preparou todo esse derramar do Espírito Santo sobre nós, sobre sua igreja, sobre a história. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele nos ama. E mesmo sabendo das nossas ingratidões, Ele não poupou. Ele não deixou de derramar abundantes graças, abundantes graças. Ele quis colocar em nós, né? Meterei em vós o meu espírito. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor, para ser digno de receber o teu espírito? Pois o Senhor fez isso conosco, meus irmãos. E nós somos eternamente gratos. Eternamente gratos. Não dá para agradecer, nem nesse mundo, nem no outro, todas as bênçãos que Deus fez e faz por nós. Nenhum sofrimento nesse mundo justifica qualquer revolta nossa para com Deus. Como diz São Paulo, todos os pecados estão privados da glória de Deus. A gente já é privado por merecimento, mas Deus, por misericórdia,
derrama abundantemente suas graças para nos resgatar. Então, meus irmãos, abramos o nosso coração a Ele. Não sejamos aquele povo de coração duro e rebelde, que fecha o coração com o coração empedrado. Abramos o nosso coração nessa semana, abramos o nosso coração ao Espírito Santo, invoquemos o Espírito Santo para que nos transforme. Eu quero terminar fazendo a oração do Salmo 50, versão Vulgata, hebraica 51, aonde pela primeira vez apareceu o Espírito, e vamos pedir ao Senhor a sua misericórdia sobre nós, finalizando essa formação. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço, Senhor, a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que eu nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergir-me com ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me, Senhor, e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então sobre o vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, boa noite. Shalom.